Olá a todos. Vou comentar hoje com vocês um assunto que parecia ser um tanto desnecessário, mas uns tempos para cá se tornou necessário. Que é o quê? A ideia de racismo reverso. Será que existe racismo reverso? Ou seja, o racismo do preto com branco ou vice-versa? É isso que eu vou responder para vocês. A primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte. O racismo, historicamente, ele tem cor e classe social. Ponto. Basta a gente olhar a história do país e verificar. Não há o que discutir em relação a isso. A grande questão que vocês têm que entender é, quando se fala disso aí, é que existe um grupo social que está tentando inverter a ordem das coisas. De que maneira que essa ordem das coisas ela é invertida? Primeiro momento, existe uma cultura hegemônica em relação a um assunto. Dessa cultura hegemônica, ela se coloca como a verdade. Sendo a verdade, ela é o critério de verdade para utilização de avaliação em relação aos outros demais saberes. Por exemplo, eu quero saber se aquela pessoa é feia ou não. Sendo feia, qual é o critério que eu vou usar para avaliar se aquilo é feio ou não? Aquilo que eu coloco como o bonito. Sendo o bonito, essa cultura hegemônica que tem um padrão de beleza, de organização, ela serve como poder avaliativo sobre os demais. A mesma coisa acontece com a ideia do racismo. Você tem um padrão que é colocado como a cultura, a beleza, o saber, a organização, e a partir deste, todos os demais que estão abaixo por conta dessa cultura que se coloca como a cultura hegemônica vai ser utilizada como critério de avaliação sobre todos os outros demais. A mídia faz assim, a sociedade no geral faz assim e as pessoas no cotidiano também o fazem. Vocês já viram por acaso alguém dizer: "Ah, seu branco"? Não. Isso vai ser utilizado como critério de avaliação para racismo? Não. Por quê? Eu tenho uma cultura que se coloca acima de todas as outras e essa cultura vai ser utilizada como critério de avaliação por aquelas que se colocam como inferiores. Então, quando alguém faz a ideia de racismo sobre a outra, é por conta que existe essa questão. A esse respeito, existe uma frase de Marx que é muito interessante, que é: as ideias da classe dominante são as ideias dessa classe dominante de uma mesma época. Ou seja, todo o poder econômico, político, cultural, social, ele está ancorado na ideia dominante. Os valores espirituais, sociais, culturais e sociológicos, eles vão organizar e determinar como funcionam a sociedade. Então, essa ideia de falar que existe racismo reverso, por exemplo, o que está acontecendo, que nem na Fundação Palmares, Sérgio Camargo é o anti-negro e diz que os próprios negros fazem preconceito contra, sim, não faz sentido, porque ele está tentando inverter a ordem no racismo e dizer que o que aconteceu aqui foi um racismo Nutella, não foi é tranquilo, como ele diz. Não é tranquilo. Basta a gente analisar a história, basta a gente analisar os livros, seja um autor mais voltado para a direita, para a esquerda, etc. Isso é um ponto pacífico comum. Existiu racismo, ele tem cor, ele tem classe social. Vocês querem entender mais esse exercício?
A pandemia. Quem são as pessoas que mais sofrem? Nós temos cor, nós temos classe social. Não precisa nem fazer um estudo sério acerca desse assunto. Entenderam? Então, para finalizar, o racismo reverso não existe por conta que ainda existe porque ainda existe uma cultura que se coloca como hegemônica e ela vai ditar todas as outras regras de como que funciona e como que são as outras culturas. Ela é o ponto mais alto de avaliação para eu dizer se é válido ou não, se é certo ou errado, se é feio ou bonito, aquela cultura abaixo. Tá certo? Entendam isso, passam para frente, entenda essa ideia. Até mais.